Ótimo, bom dia, tudo bem? Vamos lá preparar nosso cafezinho? Já tá tudo pronto? Bacana. Hoje nós vamos falar sobre recursos, pessoal. Recursos no processo penal. Tá joia? Espero que gostem. É uma matéria importantíssima, né? Porque é inerente ao princípio da ampla defesa e do contraditório, tá? Então, quando nós falamos de recursos, nós falamos do contraditório e da ampla defesa. E aonde é que está isso, contraditório e ampla defesa? A partir do texto da Constituição, se diz assim: aos litigantes em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A partir dessa definição, nós vamos fazer as derivações da aula de hoje, certo? E aí, quem está chegando, lembra de enviar para os amigos o convite, o aviãozinho aí no Instagram, aqui no YouTube. Não esquece de curtir nossos vídeos, acompanhe todo o conjunto de aulas que vai da número 1 até a data de hoje, live de número 39, sobre recursos no processo penal, curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito. E recurso, gente, é algo inerente à ampla defesa, e defesa é só do réu. Disso aí nós vamos fazer duas deduções que pouco são feitas doutrinariamente e muito menos na jurisprudência, tá? É a de que o termo recurso, que está na Constituição, é cláusula pétrea constitucional. Isso eu quero dizer que, em matéria criminal, nós temos apenas 3 recursos ali previstos, com âmbito bem restritos. Nós temos o recurso ordinário constitucional, que se divide em 3 recursos, um contra as decisões denegatórias de mandado de segurança, outro contra a decisão denegatória de habeas corpus e um outro que tem natureza similar de apelo, a de apelação, que é dirigido ao STF contra as sentenças de juiz federal de primeiro grau que julga o crime político. Então, o recurso ordinário está em sede constitucional. Além disso, nós temos o recurso especial e o recurso extraordinário, que são recursos comuns, né? São recursos comuns no seguinte sentido, que são recursos cabíveis tanto na órbita civil quanto na órbita criminal. E nos interessa a parte criminal. Eu estou mencionando isso porque muitas das vezes se fala em transformar em matéria criminal os recursos extraordinário e especial em ações autônomas de impugnação. E isso, a nosso ver, é um equívoco. E por que é um equívoco transformá-las em ação autônoma de impugnação? Porque mexeriam com os recursos inerentes à ampla defesa nos próprios termos constitucionais. Ora, se os recursos constitucionais podem ou poderiam ser modificados para ações autônomas, antecipando-se o trânsito em julgado, que poderíamos dizer dos recursos de nível de lei ordinária, dos recursos infraconstitucionais? Ou seja, de repente, teríamos suprimida toda a possibilidade do imputado de recorrer com alteração via legislação ordinária também. Então, a nosso ver, os recursos inerentes a ela, ampla defesa, são insuprimíveis do texto constitucional. E nós discorremos sobre esse ponto e sobre outros pontos no nosso novo livro, que é o curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, né? Um livro desenvolvido em 41 capítulos, tem índice remissivo, né, para a pessoa estudar, e a ideia, lá no capítulo de recursos, né, a gente está hoje aqui na página 871, é justamente fazer uma derivação a partir do aspecto conceitual constitucional. E aqui, pessoal, eu elaborei algumas perguntas para que a gente, ao final da live de hoje, respondamos a essas perguntas, tá certo? A primeira delas, né? Quando é indispensável a comunicação processual da pauta
do habeas corpus. Ou seja, em uma pauta recursal, no âmbito do tribunal, é publicado no diário para acesso aos advogados, para acesso às pessoas que vão assistir o réu, para que se saiba que vai haver um julgamento recursal de habeas corpus, um julgamento recursal de um recurso de apelação, né? Ou seja, a comunicação processual é inerente à operatividade de efeitos, tá? Então, para que haja operatividade de efeitos, nós precisamos de comunicações processuais, senão a pessoa que vai estar sujeita à eficácia daquela decisão, ela poderá opor objeções, né? Então é indispensável a comunicação processual. A publicação já acontece com a inserção do ato no processo, mas a comunicação processual é uma condição de operatividade daquela decisão contra o seu destinatário. Então, no que toca ao recurso de habeas corpus, existe uma peculiaridade, é uma peculiaridade hoje que já é sumulada, né? Então, qual a pergunta central aqui? A pergunta é: quando é que é indispensável a comunicação processual da parte que impetrou um habeas corpus sobre o seu julgamento no tribunal, né? Ela é dispensável? Vamos saber disso. Ainda, gente, em relação ao impropriamente denominado recurso de ofício, tá? Os recursos de ofício são cabíveis apenas contra o imputado, né? Essa é a pergunta. Veja que aqui eu já estou sugerindo que o nosso sistema ele prevê recurso de ofício e prevê, em boa parte, contra o imputado, né? E aqui eu quero saber: todas as previsões de recurso de ofício são somente contra o imputado ou existe alguma previsão em favor dele, né? Aqui eu vou fazer uma menção sobre o histórico do recurso de ofício, né? Nós temos realmente esse instituto no nosso sistema, sob o ponto de vista legislativo, ele é recurso. Nós vamos ver também que há autores estudiosos que dão ênfase no aspecto seletor do conceito de recurso, aquele elemento de revisibilidade da decisão. Então, por exemplo, para o Nestor Santiago, não o meu amigo Nestor Távora, que escreve comigo também, né? O Nestor Santiago, que é outro parceiro, um amigo querido, ele diz o seguinte, em um livro dele específico sobre recursos, que o aspecto definidor de um recurso é a sua possibilidade de revisibilidade, tá? De revisar. E por isso faria a classificação, né, a catalogação do recurso de ofício no rótulo do recurso. Mas vamos ver também, por outro lado, que uma boa parte da doutrina não faz dessa forma, né? Então a gente vai explicar isso. Os recursos de ofício, né, qual a sua natureza? E eles são somente contra o imputado? Essa é a outra questão que nós vamos responder. Ainda, gente, quais as hipóteses de recurso de ofício, tá? Então, essa também é uma questão importante. Quais as hipóteses de recurso de ofício? Em seguida, se o defensor renunciar durante a tramitação de um recurso, então você é defensor e resolve renunciar, isso é um problema, porque a pessoa precisa de ter um defensor naquele julgamento, faz parte da ampla defesa a presença do defensor. Então, se ele renuncia durante o trâmite de uma apelação, por exemplo, esta apelação pode ser julgada, apesar da renúncia. Quais são as regras que nós vamos aplicar aí? Tá? Aí vamos responder também a isso. E, derivando disso aí, né, por decorrência, qual que seria a diferença entre, ou se há diferença ou se não há, entre abandono do processo e renúncia do defensor ao seu mandato. O mandato, pessoal, o mandato, esse nome, né, é um nome para designar o contrato efetuado por uma procuração, né? Então, quando uma pessoa assina uma procuração, ali ela está contratando alguém, um mandato, né? Esse instituto, ele tem vigência no curso do processo, tem todo um regramento, né, especialmente relacionado aos advogados, embora você possa outorgar procuração para outras pessoas, para fins diversos daqueles fins forenses. Então, essas são as perguntas centrais, tá, pessoal? Lembrando para os amigos que estão chegando agora, gente, essa é a live de número 39, tá? A live que trata dos recursos no processo penal, um tópico, assim, central, é um tópico que diz respeito ao
controle dos atos processuais penais, né? A gente cataloga as nulidades também como forma de controle, mas vejam que é bem diferente. A nulidade é tema de teoria do direito. O recurso, embora tenha aspectos de teoria do direito, afinal de contas nós estudamos teoria dos recursos, existe um aspecto muito mais específico, com a catalogação dos recursos em espécie, tá, pessoal? Bacana? Tá, então, aqueles que acabaram de chegar, manda um aviãozinho para os amigos. Sexta-feira, né? Vamos começar aí. Eu estou aqui com o nosso café para a gente estudar, né? Um ponto importante, tá? Vamos em frente. Então, gente, vamos começar pelo recurso de ofício, tá? Bom dia a todos, bom dia aos amigos que estão aqui conosco, tá? Quem chegou depois, deixa aquele like aqui. Tá? Tô vendo que tem uns amigos aqui no Instagram, tem no Facebook, no Twitter e também aqui no YouTube. O YouTube hoje tá cheio, tá, gente? Hoje eu publico um vídeo no YouTube, vai ser um vídeo bem legal, que é sobre a minha trajetória, é uma série de 3 vídeos, então vocês podem assistir também aí no meu canal. Quem não se inscreveu, se inscreve para receber as notificações, bacana? E aqui, pessoal, de vez em quando eu compro um livro antigo para ler, né? Assim, livro de autores clássicos, né? Tem um livro que eu cito no meu curso, que é o do Flávio Meirelles Medeiros, né? Tem alguns autores assim que escreviam na década de 80, ele tem livros assim da década de 87, tem um artigo publicado em uma obra do Afrânio Silva Jardim, uma obra que foi publicada pela Editora Forense, uma revista de matérias específicas. Então eu adquiri o livro do Flávio Meirelles, um livro de 87, Manual do Processo Penal, um primor, né? Aí você vê lá os conceitos fundamentais para que a pessoa consiga entender aqueles institutos, relaciona com o direito romano, e isso te dá uma potência formidável na hora de estudar. Então vamos lá, pessoal, recurso de ofício. Aqui nós fizemos aquela pergunta sobre se ele tem natureza realmente de recurso, né? Se existe algum recurso de ofício em favor do imputado. Primeiro vamos dizer o que é que significa. Se eu coloco como propriedade, como princípio seletor do recurso, a voluntariedade, o recurso de ofício não tem voluntariedade. Então, porque ele não tem voluntariedade, eu, Rosmar e outros autores não classificam o recurso de ofício como recurso, né? Seria uma impropriedade técnica da legislação de situar lá o reexame necessário, a remessa necessária, ou ainda chamado duplo grau de jurisdição obrigatório, né? Seria uma impropriedade colocar ali recurso de ofício. Bacana? Então, nós não explicamos recurso de ofício como recurso, mas como sim um incidente necessário. Observe a natureza. Tem uma natureza de efeito obstativo da coisa julgada. É um óbice à preclusão. Tá? Então, o recurso de ofício seria um óbice à preclusão. E, de certa maneira, é um instituto que, historicamente, está relacionado a uma desconfiança no juiz de primeiro grau. Mas é interessante que ele não só cabe contra decisões de juiz de primeiro grau. Nós vamos ver quais são as decisões que comportam o recurso de ofício. Tá? Aqui no YouTube eu já vou compartilhar o artigo correlato que diz sobre o recurso de ofício para que vocês possam acompanhar com mais precisão. Tá? Então, temos aí o Código de Processo Penal, artigo 574, pessoal. Quem não está no YouTube, está no Instagram, não tem problema. Vai lá no 574 e abre, só para a gente já identificar o dispositivo. Então, está sendo projetado, né? Nós temos o recurso de ofício como regra, como providência de controle das decisões concessivas ao réu. Veja que coisa. E ele é um recurso que cabe contra a sentença que concede um habeas corpus. Agora vejam bem, só cabe contra a decisão de primeiro grau que concede habeas corpus. Se for uma decisão que concede habeas corpus no tribunal, você não vai ter recurso de ofício. Então, muitas das vezes, o habeas corpus é impetrado já no tribunal, porque a autoridade coatora pode ser, boa parte das vezes, um juiz, né, pode ser um promotor, e aí o juiz de primeiro grau não tem essa atribuição para julgar o habeas corpus. Inclusive, é uma atribuição prevista também para o juiz das garantias. Mas o juiz das garantias vai julgar habeas corpus toda vez que a autoridade impetrada for alguém
que se insira na sua competência de julgar o habeas corpus. Então, por exemplo, se a autoridade coatora, né, a pessoa que coloca alguém, que restringe a liberdade de locomoção de alguém, for um delegado de polícia, for um particular, perfeito, né? Aí tudo bem. Quem vai julgar é o juiz das garantias. Lembramos que as disposições sobre o juiz das garantias, infelizmente, estão com a eficácia suspensa, né? Estão com a operatividade suspensa por medida cautelar monocrática do Supremo Tribunal Federal. Então temos lá o juiz das garantias como competente, tá? Então, se ele, por exemplo, concede um habeas corpus nos termos do artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal, cabe recurso de ofício, né? Os recursos são voluntários, à exceção do recurso de ofício contra a sentença que concede habeas corpus, né? Observe, então, que é uma sentença, juiz de primeiro grau, que concede uma providência a ele favorável, né? Então, essa providência comporta recurso de ofício. O contrário não é verdadeiro. Não cabe recurso de ofício para a sentença de juiz de primeiro grau que denega o habeas corpus. Outra coisa, gente, olha, nós temos uma possibilidade prevista no Código de Processo Penal sobre as decisões de absolvição sumária do júri. Vejam, uma decisão de absolvição pode ser de várias naturezas, né? Nós temos naturezas diversas. Então, uma absolvição pode ser inicial, pode ser final. O recurso de ofício previsto é para absolvição inicial, tá certo? Aquela absolvição sumária inicial, né? O sumário já está dizendo que é um rito abreviado, né? Inicial seria algo liminar. No júri, a absolvição se coloca ali em permeio, né, aos dois ritos, às duas fases do rito. O rito é escalonado. Então, no meio do rito no júri, você pode absolver sumariamente, você pode pronunciar, ou pode ainda desclassificar e remeter o processo, reconhecendo a incompetência, para outro juiz ou para outro rito, ainda que perante o mesmo juízo. Então, essas 4 decisões se colocam em permeio. A absolvição sumária, ali naquele rito, desafia recurso de ofício. Mas aqui tem um detalhe, tá certo? A ideia do código era uma ideia original, era uma ideia que dizia respeito ao rito antes da reforma de 2008. Depois da reforma de 2008, pela Lei 11.689, que alterou todo o rito do júri, surgiu uma dúvida se o recurso de ofício contra as absolvições sumárias do júri permaneceriam em vigor, né? Por quê? Porque o Código reproduziu todo o rito do júri, mas não repetiu a previsão de recurso de ofício lá no rito do júri, mas continuou no Código em outro texto. Então existe aí uma divergência se ainda persiste o recurso de ofício contra as decisões de absolvição sumária do júri. O ideal mesmo é que a gente não tivesse esse tipo de instrumento, porque acaba conflitando com o sistema acusatório, né? A pessoa, de repente, ser submetida a uma revisão de todo o julgado, né, perante um tribunal, e o tribunal, sem provocação, sair fazendo todo o controle do julgado. Então, isso seria algo equivocado sob o ponto de vista da imparcialidade do julgador. Ainda mais quando contrário aos interesses do réu, tá? Ainda, gente, recurso de ofício vocês têm para 2 situações similares em lei específica. Em relação aos crimes contra a economia popular e aos crimes contra a saúde pública. Então, é fácil de fixar. Existe previsão, então, de recurso de ofício em relação aos procedimentos criminais que cuidam da saúde pública e que cuidam da economia, tá certo? Então, para os casos de arquivamento de inquérito policial, vejam só, homologação de arquivamento de inquérito, ou ainda de absolvição por crime contra a economia popular e por crime contra a saúde pública, há previsão também de recurso de ofício. Então, são essas as hipóteses que são hipóteses desfavoráveis ao imputado. Vejam, arquivamento favorece o imputado, cabe recurso de ofício. Absolvição favorece o imputado por crime
contra a saúde pública, por exemplo. Cabe recurso de ofício, ou seja, o tribunal vai reexaminar tudo, né? Concessão de habeas corpus também. Então, temos aí um conjunto de decisões que seriam favoráveis ao imputado e o legislador põe desconfiança no juiz e submete essa questão ao tribunal. A outra, a única hipótese, que seria favorável ao imputado, e não desfavorável, favorável, seria para os casos de revisão criminal. Nós vamos estudar, inclusive, segunda-feira, revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação. Gravem aí, né? Ações autônomas impugnativas. Nós vamos estudar segunda-feira, habeas corpus, mandado de segurança, e a revisão criminal é uma delas. E tem previsão no Código de que, para os casos de revisão criminal mal instruída, né? Então nós temos aí revisão criminal mal instruída, ou seja, que não se valha dos documentos, né? Que ela não faça acompanhar dos documentos necessários ao seu conhecimento, que o relator pode indeferir liminarmente. E contra esse indeferimento liminar, por falta de documentação, o relator deve recorrer de ofício. Então, é a única previsão de recurso de ofício no tribunal, né? Primeira coisa, que revisão criminal quem julga é tribunal. Então, única previsão de recurso de ofício no tribunal. E ainda, gente, a única em favor do réu, né? Que seria uma decisão, aliás, a única revisão para combater algo em desfavor do réu, e por isso usada o reexame necessário em favor do réu, a única hipótese, né? Porque todos os outros reexames necessários desfavorece o réu. Esse, pelo menos, favorece. Indeferiu a revisão criminal, que só pode ser proposta pelo réu. Então, indeferiu liminarmente a revisão criminal, cabe recurso de ofício, única hipótese em favor do réu perante o tribunal, tá certo? Então, essa uma das respostas que nós falamos, e aqui explicando o reexame necessário, duplo grau de jurisdição obrigatória, tá? Obrigatório, e que não se adequaria ao conceito de recurso porque lhe falta a característica da voluntariedade. Mas, gente, nós explicamos também os princípios e relacionamos os princípios com os efeitos recursais, com os seus pressupostos, com as suas características. Vocês vão ver, quando estudarem recursos, que os princípios acabam afetando um conjunto de outros regramentos, sabe? Um conjunto de disposições que estão na teoria dos recursos. Então, quando eu falo, por exemplo, princípio da taxatividade, né, eu quero dizer que só há recurso aquele que tem previsão legal, legislativa. E aqui é interessante, porque muitas das vezes não se percebe quando a legalidade deve ter lugar, tá certo? Né? Então, por exemplo, cabe recurso adesivo no processo penal? Né? Assim, a pergunta, né? Cabe recurso adesivo no processo penal? Vejam, não existe recurso adesivo autônomo. Nós não temos uma figura autônoma chamada recurso adesivo. O próprio nome indica acessoriedade, ou seja, ele é um recurso acessório a um principal. Na verdade, existe uma forma adesiva de recorrer no processo civil. Então, toda vez que eu tenho forma adesiva de recorrer, essa forma ela é uma forma analógica. Né? Ou seja, se eu fosse usar no processo penal o recurso adesivo, eu teria de me valer de uma regra de analogia que decorre, pessoal, do artigo 3º do CPP. Tá? O artigo 3º do CPP é um artigo importantíssimo. Né? Eu vou até colocar aqui para quem está acompanhando no Instagram, aliás, no YouTube e também no Facebook. Esse dispositivo você usa para um monte de coisa, não é um dispositivo de 2 linhas, vejam só, mas só que a gente tem que ficar atento porque ele justifica os limites da analogia. Então, eu não posso utilizar no processo penal analogia que crie recurso contra o réu. Né? Aqui é uma regra de ouro. Eu não posso jamais fazer menção a uma analogia que finde por criar um recurso contra os direitos do réu. Isso seria inconcebível, né? Porque eu ampliaria o poder punitivo do Ministério Público. Então tá aí, para o pessoal que está acompanhando aí, meu abraço, viu, gente? Um abração, estou vendo todos aqui os comentários. Quem quiser, inclusive, colocar nos comentários aqui perguntas, eu vou responder a todas no final, tá certo? Um abração aí para todos. Então, gente, olha, aqui no artigo 3º, né, diz que o processo penal admite
a aplicação analógica, né? Até o termo não é bem utilizado, porque a doutrina costuma fazer uma diferença entre analogia e interpretação analógica. Ele acabou usando, assim, em termos genéricos, a aplicação analógica, que acaba englobando tanto a analogia quanto a interpretação analógica. A analogia é quando você cria uma regra similar por imitação para resolver um caso semelhante. A interpretação analógica é quando se vale de exemplos para estender aquela aplicação de um dispositivo, como é o caso da aplicação do artigo 564, inciso 4, que diz, olha, haverá nulidade toda vez que faltar elemento essencial. Então eu uso para todas as outras hipóteses, a partir de um único exemplo. Enquanto a interpretação baseada em analogia em sentido estrito, eu crio uma regra similar. Então tem lá no CPC a regra do recurso adesivo. Perfeito. Eu posso usar no CPP? Se for contra o réu, não. Por quê? Porque iria haver um choque, uma colidência com o princípio da taxatividade dos recursos. Além disso, seria uma forma de analogia para dar um elastério aos termos temporais, preclusivos, com o objetivo de afastar a coisa julgada criminal. A coisa julgada penal, pessoal, ela tem incidência diferente. Se for contra o réu, ela é bem mais forte, né? Assim, ela acontece, ela se opera. Ou seja, isso quer dizer que se o MP não impugnar especificadamente, né, se ele não detalhar o que está recorrendo, a sentença em favor do réu ela vai se tornando imutável. O inverso não é verdadeiro. Né? A coisa julgada que prejudica o réu ou que o favorece, né, ela tem um tratamento desequilibrado, um tratamento não uniforme, né? Então, por exemplo, se o réu não recorre impugnando tudo, mas o MP recorre, ali não faz coisa julgada criminal contra o réu, ou seja, o réu em um recurso posterior, ele pode revolver aquela matéria e inclusive obter uma decisão favorável em um tribunal de maior instância. O inverso não é verdadeiro. Né? Se o MP não impugnar especificadamente, aquilo vai se consolidando no patrimônio do imputado. Então, temos aí um dos parâmetros para dizer que a analogia ela não pode ser aplicada para que seja usado o recurso adesivo contra o imputado. Isso foi dito, inclusive, pelo STJ. Então, quem desejar, né, se aprofundar na matéria, tem decisão do STJ negando recurso adesivo ao Ministério Público contra o réu. Seria bem dizer uma forma adesiva de recorrer. E o que é essa forma adesiva? Aí eu vou dizer para vocês. A forma adesiva é quando você perde o prazo, né? Você, MP, perdeu o prazo e o réu recorreu. Aí, no prazo de contrarrazões, ele, além de contrarrazoar, surpreendido, né, diante de um recurso do réu, surpreendido porque, por exemplo, o julgamento foi de parcial procedência, ele poderia recorrer também, então ele, surpreendido, ele resolve complementar no prazo de contrarrazões como uma forma assim, de pedido contraposto, né, como uma forma de desejar que o tribunal reexamine tudo. Ora, ele já perdeu o prazo. Né? O MP já teria perdido o prazo. Por isso, o não cabimento do recurso adesivo. Bacana? Perfeito? Então, isso aqui é muito importante. Então, vejam, gente, a taxatividade, a voluntariedade, eu diria que são princípios assim muito próprios do recurso, né? Mas nós elencamos outros princípios, como, por exemplo, a colegialidade, né, que deve ser julgado por um colegiado. Sabemos que monocraticamente pode ser julgado, tá, de maneira separada. Aí temos princípios como o da fungibilidade recursal, né, que você pode utilizar um recurso no lugar de outro, e desde que você atenda o prazo, né, e que não seja um erro grosseiro. Então, toda vez que a pessoa utilizar um recurso no lugar do outro, esse recurso pode ser aproveitado. Agora, nós temos alguns limites para evitar a má-fé. Né? Então, que limites são esses, né, de você para evitar a má-fé? Os limites para você não permitir a substituição de um recurso pelo outro é quando não existir erro grosseiro, né, não existir dolo de engano, tentar enganar, ou seja, o dolo ou má-fé, né, e que tenha sido observado o tempo, né, o tempo recursal. Aí aqui, pessoal, isso é matéria de teoria dos recursos que você encontra ali a partir do artigo 575. Eu vou colocar aqui novamente para o pessoal que está aqui me acompanhando no YouTube, tá? Para que vocês se situem. Não é difícil de você dominar esses dispositivos. Começa com a teoria
dos recursos, e depois nós vamos falando dos recursos em espécie, os recursos criminais em espécie, né, os recursos mais específicos de ordem criminal, como, por exemplo, começa com o recurso em sentido estrito, com o recurso de apelação, fala da carta testemunhável. Então, nós temos uma organização até razoável no nosso Código de Processo Penal quando trata de recursos, embora se fale ali no recurso de ofício. Então, aqui, gente, nós temos aí no artigo 575 e seguintes a aplicação de vários princípios recursais. No 574 fala na voluntariedade, mas veja, quando a gente trata do 575, aí nós temos aí os princípios, né, da fungibilidade, aceitar um recurso pelo outro, quando há erro na interposição diante de situações de penumbra. Uma das situações mais interessantes hoje é que no artigo 397 do nosso Código se fala que o juiz vai absolver sumariamente ali em relação a 4 hipóteses. Porém, a última hipótese não trata de absolvição, né? O inciso 4 do 397 fala em extinção da punibilidade. E a extinção da punibilidade, no nosso sistema comum do Código, não nos juizados, os juizados você apela realmente, mas no sistema comum do Código, contra as decisões extintivas de punibilidade, o recurso manejável é o recurso em sentido estrito, né? E lá no inciso 4 tem então, a previsão de uma hipótese de extinção da punibilidade, e o legislador reformador tratou como absolvição, algo assim coerente, mas que está na lei. Então, de repente, a parte que vai recorrer, ela pode ter dúvida realmente, porque de fato está falando de absolvição sumária, e o inciso 4 trata de uma hipótese de extinção da punibilidade. E os artigos que cuidam dos recursos, o 593 fala das possibilidades de apelação com base em absolvição ou condenação, ou decisão com força definitiva. No inciso 2, uma apelação de ordem genérica, né, uma apelação atípica. Eu acho até complicado, porque ali é uma cláusula que, a nosso ver, viola a taxatividade, então cabe apelação contra as decisões definitivas e contra as decisões com força de definitivo, o que é que seria isso, né? E aí nós fazemos toda uma crítica, porque acaba que esse mecanismo amplia as chances do Ministério Público recorrer. E na prática do tribunal, as chances do réu não são visualizadas assim com a mesma potência, pelo menos diante dos julgados que nós coletamos e colecionamos e que comentamos ao fim de cada capítulo. Então, no 593, você tem inciso 1, absolvição ou condenação, inciso 2, você tem decisões com força de definitiva ou definitiva, e no inciso 3, as decisões do júri, né? Então, assim, as decisões do júri são também apeláveis. E aí nós temos o problema por exemplo, da decretação de prescrição de maneira sumária, com base também no artigo 61 do Código, né? Eu vou e decreto a prescrição, extinga a punibilidade. Que recurso que cabe? Porque se você fosse basear no apelo, né, contra as decisões de absolvição, você vai dizer, não cabe apelação. Se você for para o artigo 581, que diz que contra as decisões de extinção da punibilidade cabe recurso interdistrito, você vai interpor recurso interdistrito. Então nós temos aí, né, um espaço de ambiguidade muito grande, né, porque com base na letra do código, você pode se equivocar e escolher, ao invés do recurso interdistrito, a apelação. Caso haja esse tipo de equívoco, um equívoco que não é erro grosseiro, um equívoco que está dentro de um espaço de dúvida, um equívoco que não é movido por má-fé e ainda que tenha respeitado o prazo, porque afinal os prazos são idênticos, né, do apelo e do recurso interdistrito no código, os prazos são idênticos, via de regra 5 dias, tanto para um quanto para o outro. Quando é, por exemplo, assistente do Ministério Público não habilitado, percebam bem, assistente do Ministério Público que não está habilitado, ele tem o prazo de 15 dias. Né? Se ele tiver habilitado, são 5 dias. A contar de quanto? A contar de quando se expira o prazo para o Ministério Público. Imediatamente seguir, nós temos o prazo, então, aberto para o assistente. Se ele não tiver habilitado, 15 dias. Se ele tiver habilitado, 5 dias. Para qual recurso? Restritamente para o recurso de apelação, essa regrinha que eu acabei de mencionar. Então, eu tenho um prazo diferenciado, né? Se, por exemplo, for um prazo destinado ao defensor público dativo, prazo em dobro. E quando é recurso em sentido estrito contra, observem bem, recurso em sentido estrito contra a lista definitiva anual de jurados, eu aplico o 581, inciso 14,
que tem um prazo também específico. Esse recurso sentido estrito de órbita administrativa não é um recurso sentido estrito jurisdicional, ele tem prazo de 20 dias e não é julgado pelo tribunal, ele é julgado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, até um recurso arcaico, né? Eu e o Nestor Távora, a gente estava até conversando sobre isso, né? Que esse tipo de recurso não deveria mais estar no nosso sistema e pode ser até entendido como obsoleto. No entanto, foi questão de prova de concurso público, viu? E se exigiram, foi exigido do candidato que ele soubesse realmente que ali existiam dois sistemas, né? As decisões que incluem ou que excluem jurado da lista geral anual, né? Jurado tem, todo ano tem lista de cada vara, dos jurados que vão ser objeto de sorteio para cada uma das reuniões. Então, incluiu ou excluiu, nós temos dois recursos. Contra a lista provisória, você tem a reclamação de qualquer do povo, e contra a lista definitiva, você tem o recurso sentido estrito do inciso 14 do artigo 581. Então, vejam, gente, aqui eu tenho, então, um dos princípios que são orientadores e que decorre aqui do artigo 575, né, que está projetando aqui para vocês. Mas esse mesmo equívoco, né, ele pode se comportar de outras maneiras que não é um equívoco da parte, mas que seria uma outra forma de operatividade do recurso. Por exemplo, a variabilidade, né? A pessoa poderia variar o recurso dentro do prazo legal, aí há divergência. O que é variar o recurso? É dentro do prazo legal você complementar seu recurso, né? E tem aqui mais um argumento. Então, dentro do prazo, eu poderia apresentar mais de uma petição, né? Então, essa variabilidade até era defendida pela Ada Pellegrini-Grinover e os demais autores que escrevem um livro só sobre recursos criminais. E o fato é que a gente acha complicado você poder variar, porque toda conduta processual implica um andar processual para frente, né? Então, dentro do prazo, quando você vai complementando, trazendo os outros elementos, né? São problemas que causam uma inversão do rito, e por isso que não seria aplicável a variabilidade. Aí citamos outros princípios, como o da suplementariedade, complementariedade, muitas das vezes explicado hoje quase com um exemplo só, que é o exemplo do protesto por novo júri. E o protesto por novo júri morreu, né? Nós não temos mais esse recurso, que era um recurso contra as decisões do júri, que proferidas em desfavor do réu, cuja pena era de 20 anos ou mais em relação a um dos crimes. Então você tinha um protesto por novo júri que ia adiante como se fosse assim uma possibilidade de resolver a questão e solver o problema em relação a um tema e estender em relação ao outro, caso se existisse um apelo contra os demais crimes nas hipóteses de outros delitos, né? De mais de um delito, tá certo? Então, gente, olha, nós temos ainda, em relação às perguntas que formulamos, né? Aqueles que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, dá tempo de pegar o cafezinho, tá certo? Estamos aqui na live número 39 sobre recurso no processo penal, que é um tema muito legal, tá? Então, falamos aqui quais as hipóteses de recurso de ofício, a gente mencionou, né? Falamos também sobre quando é que um recurso é somente contra o imputado ou quando é a favor do imputado, mencionamos. Aí vamos aqui, gente, quando é que é indispensável a comunicação processual da pauta do HC? Porque é o seguinte, existe já entendimento corredio, né, um entendimento já consolidado de que o habeas corpus é, primeiro, uma ação urgente, né? Habeas corpus, o habeas corpus é até tratado como remédio, nós vamos falar isso, né? Como remédio, então a pessoa está como se fosse assim, se a gente pudesse fazer a equiparação, como se a pessoa presa estivesse em uma situação de UTI, precisa de um tratamento, daí um remédio. Por isso que também nós denominamos até metaforicamente aquele que é favorecido ou passivo de ser favorecido com o habeas corpus de paciente, né? Então ele, o paciente precisa de um antídoto, né, em relação àquela prisão ilícita. Então, em relação ao habeas corpus, como deve ser o regime de julgamento? O regime deve ser urgente, de inserção imediata na pauta, né? Não deve se esperar, né? A pessoa tá... Então, se você for esperar a publicação da pauta para que o HC seja concedido, apreciado, né? Essa publicação da pauta ela pode retardar muito, né, o tempo do preso, o tempo da pessoa presa ali. Então, eu posso dispensar a publicação da pauta? Pode, desde que
o habeas corpus seja objeto de deferimento. Toda vez que houver uma supressão de uma forma que é a comunicação processual, eu tenho que imaginar sempre a forma como algo instituído em favor do imputado. Então, justamente por isso que eu posso, né, incluir na pauta imediatamente com o objetivo de conceder, porque no interesse exclusivo da defesa. Agora, toda vez que o habeas corpus tiver uma possibilidade de denegação, né, isso verificado em tese, a intimação do advogado é indispensável. Né? Seria inimaginável exigir que o advogado ficasse conferindo a pauta o tempo todo para saber se o habeas corpus estava ali na pauta, até porque o habeas corpus é colocado logo no primeiro, né? O primeiro processo do dia deve ser o habeas corpus. Então, a regra é que a pessoa presa seja objeto de prioridade, né? Então, por isso que essa intimação da pauta deve acontecer toda vez que existirem argumentos em desfavor do imputado, tá? Com a possibilidade de denegação do remédio heróico. Então, aqui respondemos 3 das questões, né? E para quem está chegando agora, meu abraço, viu? Dá tempo, tá certo? Estamos aqui juntos, eu estou acompanhando todos vocês, tá? E quem está aqui no nosso YouTube, Instagram, não esquece de deixar aquela curtida. Quem chegou até aqui, muito obrigado, né? E que está acompanhando aqui nossas lives. Quem não assistiu, não tem problema, nós deixamos tudo organizado no canal YouTube, tá uma maravilha. Você tem lá curso completo de Direito Processual Penal. Aí você vai seguindo, estuda uma. Então, hoje eu quero ler o capítulo 39, eu vou ler o capítulo 39 e eu vou assistir a aula. Isso vai me dar um ganho de aprendizado bem bacana, tá certo? Para quem acompanha a gente no Instagram e na página de Facebook, a gente também está sempre atento com as atualizações legislativas e decisões jurisprudenciais, né? Então, aquela coisa, a teoria, ela é fértil quando você está acompanhando os aspectos da realidade, né? Então, toda vez que eu pego, olha, vamos testar isso aqui, né? Vamos testar ver se funciona, e se ela te der potência e funcionar, é porque você está bem, né? Em termos de elementos teóricos, ou seja, não é só para enfeitar, né? Para que isso seja útil também na prática. Então vamos lá para outra questão que eu formulei no início. Se o defensor renunciar ao trâmite, durante o trâmite da apelação, então a pessoa está assistida por um único defensor. Né? Se um renuncia e se existe outro, não tem problema, mas digamos que a pessoa tenha só um advogado ou um defensor, e vai e apela. Né? A forma de apelar é interessante, pessoal. Eu tenho primeiro a apelação em 5 dias, e em seguida eu devo ser notificado, não é bem intimado, é notificado para apresentar uma resposta, ou, no caso do apelo, as razões, né, do apelo, que são justamente um dos fundamentos do recurso, que é a motivação dos princípios recursais. Então, eu apelo em 5 dias, eu tenho 8 dias para apresentar as razões, para isso eu devo ser notificado. Depois, a parte contrária, notificada para apresentar contra-razões. Aí imaginem vocês que alguém apela e na hora de apresentar razões, ou durante o trâmite da apresentação das contra-razões, o advogado simplesmente renuncia. O que fazer? Né? Essa renúncia é possível? Né? Nós temos, então, uma súmula a respeito, né? A súmula de número 708, que resolve esse problema. Né? A renúncia, primeiro, a renúncia não é idêntica ao abandono. Né? Renúncia e abandono são coisas diversas. Abandonar a causa é simplesmente a pessoa deixar para lá. Isso às vezes era usado, né, como uma estratégia da defesa durante o rito do júri. Então, para adiar o júri, né, para complicar, o advogado simplesmente abandona o processo. Né? Ou, por exemplo, o Ministério Público resolve dizer que está passando mal para o julgamento não continuar. Esses tipos de estratégias, que são estratégias que não devem ser usadas, né? Estratégias ilícitas, subterfúgios, isso só traz desprestígio, né? Não devem ser usadas, elas são submetidas à sanção. Né? Então, para o advogado, existe a previsão de multa, tá? No nosso código, para os casos de abandono, né? Lá no artigo 265, então é passivo de multa. Agora, um detalhe, a multa não deve ser aplicada, pessoal, de maneira automática. Às vezes, assim, muito daqueles que estão começando na função, às vezes até uma pessoa já antiga no cargo, né? Ou na função pública, aí resolve, vamos tomar essa providência para coibir isso, e resolve multar sem dar ampla defesa e contraditório à pessoa que está sujeita à multa. Essa aplicação de multa vai estar viciada, né? Ou seja, para aplicar multa se deve instaurar um incidente em apartado, de preferência, para não misturar as coisas, né? Para não quebrar o rito, para que
a pessoa acusada de abandono indevido, ela se defenda, né? Então, depois de verificada a situação ilícita, se pode aplicar multa. Então, pode haver abandono devido, pode, a pessoa de repente está realmente passando mal, está com problema de saúde, né? Ou então renunciou porque foi agredida de alguma maneira pela parte, aí vai justificar por que houve esse tipo de providência. Então, abandono e renúncia se distingue para fins de aplicação de consequências. O que é comum no abandono e renúncia? Que a pessoa deseja não ficar mais no processo, mas existe uma distinção, um discrime, né? A renúncia é uma renúncia formal, escrita, enquanto o abandono seria algo que não está submetido às formas legais, tá? Então, em relação ao artigo 708, aliás, ao enunciado 708, né? O 708 diz respeito a uma obrigatoriedade da defesa técnica, que não pode faltar, né? Então, de acordo com o seu teor, é nulo o julgamento do apelo se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro, né? Então, a pessoa renunciou, se deve intimar o réu para constituir outro, tá? Existem também os lapsos que a pessoa, advogado, deve responder pelo processo, até que venha outro profissional, outro causídico, né, para acompanhar aquilo ali. O que não pode é o réu ficar desassistido do ponto de vista técnico. Sempre lembrando, né, que a defesa técnica ela é indispensável, indeclinável. A defesa, a autodefesa, aquela defesa própria, deve ser assegurada, mas você não precisa exercê-la. Você tem direito de não ser interrogado, de ficar em silêncio, né? Agora, por exemplo, faz parte dessa possibilidade de autodefesa a previsão de postulação leiga. Vejam bem, a previsão no artigo 577, daqui a pouco eu coloco aqui para vocês, 577, de postulação leiga pelo réu também. Então, o 577, gente, ele faz menção à possibilidade do réu recorrer sozinho. Então, quem pode recorrer do julgado? O defensor pode, o réu pode recorrer sozinho. Ou seja, podem haver, inclusive, colidência, conflito de interesses entre o desejo de recorrer do réu e o desejo de não recorrer do defensor, vice-versa. Tá? Obrigado aí a todos, viu? Então, o desejo de um pode colidir com o do outro. E justamente por isso que eu tenho as formas de solução, né? Eu já ouvi muito controvérsia em relação a essas formas de solução. Hoje diz o seguinte: prevalece o interesse de quem quer recorrer. Tá? Prevalece o interesse, então, daqueles que querem recorrer, tá certo? Então, se o advogado desejar recorrer, prevalece o direito de recurso do advogado. Se o réu desejar recorrer, prevalece o direito de recurso do réu. Né? Então, quando há colidência, naturalmente se deve oportunizar ao réu a constituição de um novo defensor. Então, vejam aí, para quem está acompanhando aqui no YouTube, tá? Artigo 577, tá aí bem claro, né? O recurso poderá ser interposto separadamente, tá? Ministério Público, querelante, pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Então, nós temos aí, né, uma forma, né, de você perceber que a legitimidade é autônoma, embora concorrente. Né? Ela é autônoma, concorrente, mesmo alternativa. Tá certo? Aí vamos para outra pergunta, né? A gente aqui que formulou em relação aos recursos, tá? Como são os prazos recursais? Os prazos recursais são fixados em dias ou existe algum prazo recursal fixado em horas, né? Então, gente, olha, nós temos sim prazos fixados em horas para recursos. Esse prazo é um prazo relativo à chamada carta testemunhável. Então, a carta testemunhável, esse nome, né, eu já até mencionei aqui na live anterior, ela tem um prazo do lado de 48 horas para você interpor. Era destinada muito para os casos de que o juiz não dava sequência ao recurso da pessoa, né? Então, casos de recursos não processados, alguns diziam até, não, houve um engavetamento do recurso, né? O processo está lá embaixo de todos os outros. Isso acontece hoje com menos incidência, né? Eu, pelo menos imagino que não aconteça mais, né? Por quê? Porque os processos, em boa medida, são processos eletrônicos, existem sistemas de acompanhamento eletrônico para os processos físicos, mas toda vez que um recurso
não é processado, né? Ou que o juiz não despacha o recurso, ou não dá seguimento para o tribunal, ou que indefere o seu seguimento de maneira indevida, cabe a carta testemunhável no prazo de 24 horas, diz o texto, contado do despacho do juiz que denegou o seguimento. E como se a pessoa devesse estar lá esperando, né, que o juiz desse seguimento ao recurso. E não é assim que acontece, né? Ou seja, a pessoa precisa ser comunicada para esse prazo correr. Tá? Mas temos, então, prazos em horas também. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, tá bom? Eu espero que tenham gostado, né? Sobre recursos. Já convido vocês de antemão para a gente, segunda-feira, tratar das ações autônomas de impugnação. Vamos para a live número 40, né? Então, nós temos segunda e temos terça a live de encerramento desse período. A live 41 vai ser sobre o assunto execução penal, tá certo? Aqui estou com um cafezinho, eu quero agradecer aqui a presença de todos, um bom dia aí aos amigos que nos assistiram, né, Zagna, todos que estão aqui no YouTube, no Facebook, e convidando para que vocês se inscrevam no nosso canal, mais tarde tem vídeo, tá certo? Mais tarde tem vídeo. Bacana? Vou fechando, beijão, valeu, obrigado.